Olá, alunos. Aula passada falamos sobre a globalização e o que seria, resumindo, o que seria essa globalização? É todo o processo de troca entre as nações, entre os países, né? Então, os processos de trocas comerciais, culturais, até mesmo a questão das crenças, né, que faz parte da cultura também de cada região, esse processo de troca faz parte da globalização. As interações que a gente realiza através da internet faz parte do processo de globalização também. As viagens, né, então os meios de transportes facilitaram as viagens entre países, né? Então, as nações estão interconectadas, né? Uma pessoa pode viajar para qualquer lugar do mundo. Ela tendo dinheiro para viajar e tendo acesso, né, dos vistos, né? Ela pode viajar para qualquer lugar do país, não, qualquer país, né? Do mundo. Então tem esse processo de troca cultural, né? Tem esse processo de interação entre as nações. Essa aula a gente vai falar sobre governança global. E o que seria essa governança global? Será que existe? Como é que existe? Como é que se dá essa interação entre os países? Será que existe um governo global que determina as regras? No caso, quando a gente estudou os autores contratualistas, as pessoas cederam parte da sua liberdade a um governante, né? Ao Estado, por assim dizer, né? Então, a gente cedeu um pouco da liberdade. Mas será que os Estados querem ceder parte da sua força para um governo global? Claro que essas são reflexões bem amplas, né? A respeito disso. Como é que esse Estado global mediaria as relações? Será que existiriam relações de poder nesse sentido? Contudo, essa governança global não existe. Por que não existe? Nenhum Estado quer ceder seu poder, parte do seu poder, a um Estado maior, né? Um Estado global. Mas existem mecanismos de mediação, instituições que mediam essas relações internacionais. Então, a governança global ela é realizada através dessa mediação. Os Estados não querem ceder seu poder, nem tampouco é interessante que haja conflito entre os países. A exemplo das guerras mundiais, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, os conflitos que existem também atualmente no século XXI, né? Então, não é interessante para os países que haja guerra, porque se houver guerra, há problema. A gente não pode ter troca comercial, vai ter problema com relação a isso, vai morrer, vai ter problema com relação às vidas humanas, né? Então, nenhum país quer estar em conflito. Acontecem conflitos, mas não é a intenção. Então, a governança global, ela tenta, através das instituições, é feita através das instituições, né? Que existem a nível global, nível mundial. A exemplo das Nações Unidas, né? Vou dar um exemplo aqui. No pós-Segunda Guerra, houve a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ela contém 30 artigos que lá tem diretrizes que estipulam que o ser humano tem direito à vida, que o ser humano tem direito de professar a crença, que devem constar nas constituições de diferentes países. Alguns países, dependendo da cultura que ele possui, ele vai mudar alguma coisa. Mas a intenção que quem faz parte das Nações Unidas, né, os países membros, eles respeitem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, tem que haver esse respeito. Então, é uma forma de governança global. Mas não é feito por um Estado. Não existe um Estado global. Existem instituições, como as Nações Unidas, que elas facilitam a mediação. Né? Elas tentam votar para um bem comum, por assim dizer. Né? Porque pode haver também jogo de interesse. Um país ele ter
ter uma força maior dentro das Nações Unidas, né? E influenciar determinada coisa para beneficiar o seu país. Então, os membros são de diversos países, então eles podem utilizar da influência para manipular também o sistema, né? Mas não existe um Estado global. Essa governança global acontece através dessas instituições mundiais, né? Que a gente já descreveu aqui como as Nações Unidas. Através de votação e através de declarações universais para que haja essa mediação e intercâmbio dessas boas relações. Mas isso não é garantia que não haja guerra. Isso não vai garantir que não haja conflitos. Sempre acontece conflito, né? É exemplo do Oriente Médio. Alguns problemas a respeito disso. Com base nisso, Thomas Hobbes falava a respeito que essa governança global, essa questão dos estados não querer ceder parte do seu poder para um estado global, uma governança global, isso remete a como se fosse um estado de natureza, né? Por assim dizer, se a gente for botar os estados nacionais como seres humanos, né? Então ele fala a respeito disso. E essa tentativa de mediação de conflitos possibilitou a criação de um sistema conhecido como Sistema de Westfália, né? Que foi votado, foi conhecido por esse nome porque foi votado em 1648, foi realizado o Tratado de Münster, né? Que ele determinava algumas diretrizes para que acontecesse meio que a paz, né? Que havia uma guerra de 30 anos na Europa nesse período. Então houve essa votação desse tratado de Münster, né? Na Alemanha, agora conhecida como Alemanha, que na época tinha outro nome, na cidade de Westfália. Por isso que ficou conhecido como sistema Westfália, né? Que era um sistema de tentar apaziguar os ânimos, né? Era um sistema que determinava diretrizes para que a guerra acabasse e que os países se comportassem de determinada forma, para que não houvesse conflito. Então existem diferentes tratados ao longo da história que a gente pode descrever. Existem diferentes períodos que foram votados de determinados tratados. Nesse sentido, eu quero que vocês pesquisem alguma declaração universal, algum tipo de documento universal que possa expressar essa questão dessa governança global, né? Essa tentativa de governança global, essa mediação dos conflitos no mundo, né? Então eu quero que vocês pesquisem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu já citei um exemplo aqui, aí vocês vão procurar outro. Pode ser relacionado ao meio ambiente, pode ser relacionado à questão da comunicação, ou pode ser relacionado à criminalidade, alguma coisa assim. Eu quero que vocês pesquisem algum tipo de declaração, algum tratado, pode ser do passado, pode ser antes do século XX e século XXI, pode ser mais para trás, no caso, né? Existem diferentes tratados, né? Que mediam essas relações de interesse, né? Entre os estados nacionais. Eu quero que vocês pesquisem. Então, a atividade de hoje é essa. Não é basta dar boa tarde, eu quero que vocês pesquisem. Eu vou deixar a página 230 para que vocês façam a leitura. Lá está explicando direitinho o tratado de Münster, né? Mais conhecido como Sistema Westfália, que está de 1648. Lá tem 5 itens que caracterizam esse tratado. E eu quero que vocês façam a pesquisa que eu disse a vocês. Pesquisem. É bem simples. Vocês perderem 5 minutos da vida de vocês não vai influenciar. Vocês vão lá na internet ou no livro mesmo que eu disponibilizei. Vocês pesquisam algum tratado que que expressa esse conceito de governança global, viu? Vocês podem pesquisar. Aí vocês vão citar tratado tal, foi realizado em tal ano para, por exemplo, apaziguar determinado conflito, determinava tais diretrizes para que não houvesse, para que
acontecesse a paz ou que não houvesse a guerra, por exemplo. Então vocês vão pesquisar sobre isso. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima aula.